Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E hoje vamos meditar um pouco no Salmo 48. Não perca a reflexão logo após a leitura do Salmo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Uma canção, Salmo para os filhos de Corá. Grande é o Senhor, e com grandeza ser louvado na cidade do nosso Deus. No monte da santidade, belo por sua posição, a alegria de toda a terra é o monte de Sião. Nos lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido em seus palácios como um refúgio. Mas eis que os reis estavam reunidos. Eles passaram juntos. Eles o viram e então se maravilharam. Ficaram perturbados e se apressaram para longe. Ali o medo tomou conta deles e a dor, como de uma mulher com dores de parto. Tu quebras os navios de Tarsis como um vento oriental, como ouvimos. Assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelecerá para sempre. Selá. Pensamos na tua benignidade, ó Deus, no meio do seu templo. De acordo com o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita é cheia de justiça. Regozije-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Caminha sobre Sião e vai ao seu redor, conta as suas torres. Marcai bem seus baluartes, considerai os seus palácios, que vós possais contá-la à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus, para sempre e sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso. Um salmo que fala da cidade de Deus, os altos louvores no Santo Monte. Um salmo que louva a Deus pela sua realeza e pelo seu amor pela cidade santa de Jerusalém. Mas nós compreendemos a cidade santa de Jerusalém como sendo um lugar onde abrigava a arca do concerto, a arca da aliança, onde ali representava a presença de Deus. E era a presença de Deus com aquela arca, onde estivesse, a presença de Deus ali estava. Nos dias de hoje, e não totalmente hoje, mas depois da vinda de Jesus, aqui a terra vivia-se antes no tempo da lei, mas Jesus veio fazer a divisão do tempo, trazendo até a nós a época de viver pela graça, pela misericórdia de Deus, pela bondade e não mais totalmente pela lei. E Jesus veio desmanchar a lei? Claro que não. Jesus veio cumprir a lei de forma total, porque nós não conseguimos cumprir à risca a lei, mas em Cristo somos mais que vencedores. Ele veio para pagar o preço, para viver uma vida humana. Ele se assemelhou a nós, ele deixou a sua glória. Ele é o Rei perfeito. Porque um rei, ele está lá na sua soberania, ele está lá na sua majestade.
e os seus súditos, o povo, está lá para ser governado. Mas ele, como rei, na sua majestade, não conhece, por assim dizer, o estado, o sofrimento dos seus súditos. Mas Jesus, ele tornou-se humano para conhecer, e ele veio, como disse ele mesmo, para servir. Então, um rei majestoso, sublime, um rei acima de todos os reis, ele veio para servir. Porque se um rei dá ordens aos menores, aos seus súditos, mas ele não viveu aquela situação, será que ele teria a compaixão necessária para cuidar dos seus com amor, cuidar de todos os detalhes? E assim nós entendemos que Jesus veio na presença de Deus, representando agora a arca é Jesus, porque ele veio nos trazer a condição a que hoje nós desfrutamos de sermos o templo, o local sublime, a cidade santa que recebe a presença de Deus. Nós vemos que em Isaías, ele diz assim, que os verdadeiros adoradores, Isaías 41:8, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Deus agora procura os verdadeiros adoradores, porque naquela época adorava-se no templo. Naquela época era um templo físico, um templo onde as pessoas não tinham acesso, apenas o sumo sacerdote é que se aproximava uma vez por ano da arca, do lugar santíssimo, onde abrigava a arca e assim a presença de Deus. O lugar era tão santo que se alguém chegasse lá, por exemplo, o sumo sacerdote não tivesse na condição de se aproximar, ele era fulminado. Porque a presença de Deus é terrível. Então, o que acontece? Jesus rasgou o véu do templo. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Eu posso me referir a Deus, eu posso encontrar a Deus. Porque Ele disse na sua palavra: me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. Então, quando a gente se coloca, se posiciona para buscar a Deus de todo o coração, nos tornamos cidade santa, cidade, lugar de Deus. E ele começa, o salmista começa com o versículo: grande é o Senhor, louvado seja Deus, ele é grande, grande, grande e grande em todos os aspectos, grande em justiça, grande em amor, grande em verdade, grande em juízo, grande, ele é grande, acima de tudo e de todos. E com grandeza ser louvado na cidade do nosso Deus, no monte da sua santidade, porque ele é santo. E assim nós vemos que nós nos tornamos esse lugar santo que Deus quer ser habitado, ou seja, que Ele quer habitar. Nós vemos em 1 Coríntios 3:16, quando diz que nós somos santuário de Deus, templo e morada do Espírito Santo. E Jesus, palavras de Jesus, escrita pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 3 e o verso 6, que somos casa de Cristo. Ele quer habitar na casa humana, mas esta casa tem que estar
em conformidade com a sua palavra e a sua vontade. Nós vemos que cidade santa aqui ele expressa que uma cidade santa que tem a alegria, que se regozija. Ele diz no verso 11: regozije-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Então, se a gente pensar na grandeza de Deus, na sua santidade, na sua justiça, no seu juízo, e como diz no verso 3, Deus é conhecido em seus palácios como um refúgio. Ele se faz conhecido pelas suas obras, pela sua grandeza, pela sua santidade, pela sua justiça, como um refúgio. O Salmo 46, que faz parte desses 3 salmos que são segmentos, segundo os estudiosos, os salmos são segmentos um do outro, 46, 47 e 48. O Salmo 46 disse que ele é o nosso refúgio e força, socorro bem presente na angústia. Diz que Deus está no meio dela, da cidade de Deus, que não será abalada, que Ele a ajuda bem cedo ao romper da manhã. Também o Salmo 46 diz que Ele faz cessar a guerra até os fins da terra, que Ele faz tudo, manda aquietar-se, sabei que eu sou Deus. Lembre-se que Ele é Deus, lembre-se da grandiosidade dEle, lembre-se que Ele é exaltado sobre toda a terra. Louvado seja Deus, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele está conosco. E no Salmo 47 disse: batei palmas, regozijai-vos, alegrai-vos, vós todos os povos, chamou todos os povos, todas as nações, para engrandecer, para louvar, para bendizer, para se regozijar, se alegrar, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com entendimento, ou seja, com a nossa mente, a mente racional que entende realmente, verdadeiramente, que Deus está acima de tudo, que Ele é o Rei soberano, que Ele é o Rei sobre todas as coisas. E nós podemos ver também que em Hebreus 11:16 fala sobre a pátria superior celestial. Por isso Deus não se envergonhou deles de ser chamado seu Deus. Então todo aquele que chama seu Deus, nós que proferimos, como Jesus ensinou na oração, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 6, o verso 9 em diante, a oração do Pai Nosso. Pai nosso, é Pai, é amoroso, é bondoso, mas é justo, é criador, é soberano. E ele disse: Pai nosso, para que nós entendamos que não há unidade em eu querer estar ligada a Deus sem estar ligada ao próximo. Então ele é Pai nosso, eu preciso estar ligada, por isso chama todo o povo, por isso ele não chama uma pessoa só, ele chama todos, porque Deus é um Deus de todos. Mas nós é que precisamos nos colocar na posição de receber a presença de Deus, de ser casa de Deus. Por isso precisamos viver uma vida de verdade, uma vida de justiça, de santidade. Não a santidade de dizer eu sou mais santo, eu não peco, eu não tenho pecado. Jamais, porque isso nos tornaria ainda mais mentirosos. Mas essa santidade implica separação, separado do mundo, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, ele diz que nós devemos prestar um culto racional, porque somos o sacrifício vivo ofertados a Deus, e que nós não vos conformeis com este mundo. Nós não devemos estar conformados com a situação de pecado, mas nos renovar, nos transformar a cada dia pela renovação do nosso espírito ligado ao Espírito Santo de Deus. Jesus, ele foi para o céu, porque de lá ele veio. E ele disse: eu não vos deixarei órfãos. E assim encerra o Salmo, porque este Deus é o nosso Deus para sempre e sempre. Ele será nosso guia até a morte. Quando nós nos colocamos diante de Deus para
atender aos seus desígnios, ao seu guia, ao seu chamado a fazer a vontade dele, porque a Bíblia diz que toda a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Assim, ele nos prometeu, Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui ele diz até a morte. Eu não sei quantos dias eu tenho de vida, você não sabe quantos dias ainda tem de vida, mas sabemos uma coisa: se queremos ser casa de Deus, se queremos estar com Deus eternamente e voltar para Ele, porque dele saímos, louvado seja Deus, precisamos nos colocar no lugar de templo sagrado, de casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O salmista, ele disse no Salmo 139, para onde mirei eu da tua presença? Para onde mirei eu da tua face? Deus está em todos os lugares, a sua glória está em todos os lugares, a sua glória está na minha vida, mas eu preciso me colocar na posição de receber a glória de Deus. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, queremos ser abençoados, queremos ter a oração respondida, queremos receber aquilo que pedimos instantaneamente, mas esquecemos de reparar o nosso altar, de reparar a nossa casa, saber que se eu sou templo de Deus, o meu coração, a minha mente é o altar de Deus, e esse altar é que vai receber a presença de Deus, e eu preciso estar com o meu altar limpo, limpo de raivas, limpo de iras, de mágoas, de coisas que venham a sujar o meu altar, porque Deus é puro, a sua presença é pura, Deus é a santidade e a perfeição suprema, e eu preciso estar com o meu altar consertado. Se tem alguma coisa que a sua consciência diz que está separando você da comunhão com Deus, trate de reparar, peça a Ele a graça, crie coragem, porque Ele realiza milagres, mas muitas vezes depende de mim, depende de você. Jesus, o próprio Jesus, poderia ter dito: pedra, afasta-te, Lázaro sai para fora, mas ele disse: tirai a pedra, e depois da pedra tirada, ele disse: Lázaro sai para fora. Quando Moisés foi abrir o mar, Deus disse a ele: toca no mar com a vara, e ele tocou e o mar se abriu. Então Deus, ele quer fazer um milagre na minha vida, na tua vida, mas tem algo que eu e você é que temos que fazer. Tire a pedra da incredulidade, tire a pedra da mágoa, tire a pedra da preguiça de buscar a Deus, da preguiça de ler a palavra de Deus, da preguiça de ouvir a palavra de Deus, da preguiça de deixar um tempo da sua vida dedicado à oração, a buscar a Deus, a estar diante de Deus com o seu voluntarismo. Seja voluntário para dizer: Deus, eis-me aqui. E esteja atento à voz de Deus, porque Ele vai te mostrar, Ele vai te dizer o que é que está impedindo a sua vitória chegar. E assim, que Deus nos abençoe, que possamos meditar nos Salmos, lembrando que a cidade santa descerá do céu adornada. Louvado seja Deus, porque tem um versículo, e agora me escapa a memória, que fala, em Apocalipse mesmo, fala que a cidade santa, ela descerá como uma noiva adornada. Então, fala também da cidade santa. Quando a gente fala em cidade santa, nós pensamos e lembramos que João viu, louvado seja Deus, ele viu uma cidade santa que desceria do céu. Louvado seja Deus, essa cidade santa, Jerusalém, não essa Jerusalém que tem em Israel. Eu mesma já tive muita vontade de ir lá para ver com os meus olhos tudo aquilo que foi relatado na Bíblia e que aconteceu naqueles lugares, mas não vamos também idolatrar, porque a cidade santa de Deus, por enquanto, é eu, é você, é o lugar onde Deus habita, mas haverá uma cidade santa, onde seremos levados para lá para viver com o nosso Deus, com o nosso Cristo, porque Ele é a noiva, a sua igreja.
Ele é o noivo e a sua igreja é a noiva. E não é uma igreja que é a placa, não é uma igreja que é uma denominação, mas é uma igreja invisível que não cabe a mim e a você dizer quem faz parte desse corpo de Cristo, dessa igreja que vai morar com Ele eternamente, mas unicamente Ele sabe. Portanto, eu e você devemos cuidar da nossa vida como templo sagrado. Cuide do seu corpo, cuide do seu corpo com amor, porque foi criado por Deus, foi formado por Deus, a imagem e semelhança. Mas a semelhança eu preciso refletir como um espelho, que a vida de Deus, que a glória de Deus seja refletida através de mim, mas que o seu nome seja exaltado, seja glorificado, não por mim, porque nada posso fazer, que eu reconheça, que você reconheça que somos pequenos e que grande é o Senhor, grande é Deus e deve ser louvado e exaltado pela sua posição, como diz o verso 2, belo por sua posição. Que a alegria de toda a terra e o monte de Sião, louvado seja Deus, a cidade do grande rei, seja dada a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque é ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Rei poderoso sobre toda a eternidade. Então, lembrando que Ele está no controle de tudo, da minha e da tua vida, Ele pode tudo, Ele tem todo o poder, Ele conhece o profundo e o escondido, Ele é onisciente. Que Deus abençoe, um beijo no coração.